Boa tarde a todos, mantendo a nossa pontualidade britânica, característica da BT. Vamos começar essa mesa que, para mim, é uma mesa que tem um carinho, um afeto muito grande, que é o trombone no choro. E para essa mesa, onde a gente vai falar da rotina desses profissionais, as principais referências, os materiais de estudo que eles utilizam, nós, da BT, convidamos o Conrado Bruno, que está aqui com a gente, o Alan Abadia e o Rômulo Santiago, grandes chorões aí dos nossos rincões brasileiros. E para mediar essa conversa, a gente também tem outro grande diletante do choro aqui no Brasil, que é o Bruno Caminha Farias, que vai conduzir essa mesa redonda aí com essas feras do choro. Antes de vocês começarem, eu gostaria, em nome da BT, de agradecer vocês pela disponibilidade em doar um pouco do conhecimento de vocês para todos nós. Fiquem à vontade e a gente se vê nas perguntas daqui a pouco. Bruno, é com você. Antes, vamos só reforçar alguns avisos aqui. Amanhã houve uma troca, o simpósio científico vai começar às 8 horas e o masterclass do Zachary Bond às 10 da manhã, ok? Então, Bruno, com você. E cada um de vocês se apresente aí depois. O currículo de vocês é muito, muito extenso, então cada um aí se apresente para o pessoal que está assistindo. Massa, Marcão, obrigadão. Gente, boa tarde, mais uma vez, né? Já de início, queria dizer da satisfação de poder estar aqui mais uma vez, partilhando, conversando um pouco com os amigos, né? Poder conversar e conhecer um pouco mais da realidade de cada um. E hoje, né, com esse tema tão importante para nós trombonistas, né? Que também temos muitos outros vieses, mas o choro vem com uma força muito grande aí no trombone, na música brasileira. E o Marcão conversou conosco aí, né, e nos chamou para participar disso. É sempre uma satisfação poder estar participando do Festival Brasileiro, né, de Trombonistas. E hoje teremos, né, essas três figuras fundamentais para a nossa música, né, que é o Conrado Bruno, o Alan Abadia e o Rômulo. E como o Marcos falou, queria que nós iniciássemos, né, essa conversa com vocês se apresentando, podendo contar um pouco da história de cada um, né, como o seu envolvimento com o choro, para depois a gente ir trabalhando com as perguntas, né? Os amigos que estejam assistindo, fiquem à vontade para irem colocando as perguntas no chat. E, à medida que a conversa for transcorrendo, nós vamos fazendo essas perguntas e desenrolando o bate-papo, tá bom? Fique à vontade. Vamos começar aí vamos em ordem alfabética aí, pelo Alan Abadia. Por favor, Alan, apresenta um pouquinho aí da tua história para pensarmos aí. Valeu. Olá, uma boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande, né? Estar participando aqui, estar compartilhando com vocês e estar falando sobre o choro, né? Que é um gênero que eu me dedico muito, assim, e que o trombone é tão representativo, né? Então, falar da música do nosso país assim é uma coisa muito boa, muito satisfatória, e para mim é uma enorme alegria estar aqui compartilhando com vocês. Eu sou Alan Abadia, né? Trombonista, compositor, arranjador aqui de São Paulo, e tenho me dedicado ao choro nos últimos 20 anos aí. Então, desde quando eu comecei a tocar, eu já mergulhei no choro, né, através de... Eu era aluno de um projeto aqui de São Paulo chamado Projeto Guri, e no começo dos anos 2000, e daí teve uma iniciativa num bairro da periferia aqui de São Paulo chamado São Mateus, de um grupo de estudo de choro
né? Que posteriormente veio a ser a Orquestra de Samba e Choro de São Mateus. Isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a estudar choro quando ainda estava começando, sem técnica para isso, né? Muitas vezes a gente espera ter a técnica necessária para tocar tal gênero e eu uso o choro justamente como desenvolvimento da técnica, né? Então, o choro me ajuda a desenvolver essa técnica, me ajuda a desenvolver essa linguagem, a entender, né, a funcionalidade do instrumento. Então, sou muito grato a isso, assim, a ter contato, né, com o gênero, ainda começando a tocar, porque me ajudou muito, foi muito importante. Eu uso o choro, né, para desenvolver em diversos aspectos musicais. E, bom, nesses 20 anos de trombone aí, sou formado, estudei no Conservatório de Tatuí, estudei na LM, me formei bacharel na Faculdade Souza Lima e sou mestrando na Unicamp lá, né? Uma pesquisa sobre o Raul de Barros. Então, minha pesquisa é a festa, a música e o corpo no trombone de Raul de Barros, trazendo que a discografia do Raul de Barros e o seu repertório, ele é para trombone, mas ele é para a dança também. Então, é uma música que ela tem que ser compreendida através do corpo também, através da dança, uma coisa muito importante, porque o choro também tem esse lado, né, da gafieira, ele se desenvolveu. A gafieira, ela, por muitos anos, ela manteve viva, né, a tradição do choro, ela manteve viva a dinâmica, né, e a música. Então, minha pesquisa é sobre isso, né, sobre essa função tão importante e esse galho, né, essa ramificação tão importante, né, que é o choro de gafieira. E é isso, né? Vou abrir espaço para os queridos amigos e vamos conversar. Legal, Alan. Conrado, pode ser? Opa. Boa tarde a todos, tudo bem? Salve Alan, salve professores. Um pouco da minha história, né? Meu nome é Conrado Bruno, eu comecei a tocar também nos anos 2000 numa banda marcial, né? Na minha cidade, que eu sou de Bauru. E minha parte com o choro, ela veio depois, né? Assim, eu já conhecia o choro, mas de uma forma bem superficial, né? Os Ernesto Nazaré, o Odeon, né? E foi em Tatuí, quando eu me formei, né? No período de escola, e que eu passei em Tatuí e fui estudar por lá, né? Ter aulas de trombone popular, eu entrei direto no popular. Eu já comecei a fazer aulas com o Alan Palma, né? Azevedo também, tive aulas com o Bambam. E ali que foi que eu passei também, tive a oportunidade de fazer parte do grupo de choro do conservatório. Foi onde realmente eu me aprofundei ali, comecei a semanalmente ensaiar com os professores de lá, né? Ter as dicas de linguagem. E realmente foi uma paixão aí pela música brasileira, assim, que abriu, né, minha cabeça, assim, para essa vertente. Então, seguindo os anos, eu acabei me formando em Tatuí. Quando me formei, eu já mudei para São Paulo. Rolei nas rodas aí com o Alan, a gente fizemos muita roda junto, né? Já tinha tocado com ele numa roda, num festival em Leme. Nossa, que já era uma aula, né? Lanzão aí, linguagem pura, assim, do samba, do choro também. Então, eu segui minha trajetória também, continuando estudando. O choro realmente é uma vertente, além de linguagem importante, né, para a música brasileira, traz também essa parte técnica, e é uma forma única mesmo, né, de se tocar também. Merece muito estudo, merece muita atenção, e tocar isso aí, continuar essa história, né, compor também. Então, agora eu tô com um disco que eu acabei de lançar, assim, em 2020, né, mas o ano que começou a pandemia, mas, enfim, o Alan também tem o seu disco já feito, e a gente tá aí para somar, né? Então,
É isso. Acho que a vida é essa. A gente segue aí. Pode. Massa, Ah, eu Conrado. tô só também explicando um pouquinho. Eu também tô me formando agora no Souza Lima também, que o Alan me puxou pra lá quando ele tava saindo. Já arrumou uma vaga lá também pra tocar e também vou fazer um TCC em cima dos contracantos, em cima dos contracantos do choro. Pegar um pouco do Pixinguinha, do Nelsinho do trombone, fazer uma análise em cima desses contracantos e entender como que eles pensavam, né? E, ainda não vou lançar um estudo científico, né? A iniciação científica, no começo do ano. No meio do ano já vai estar pronto já vai ser o TCC. E eu vou fazer essa análise, né? Para realmente explicar qual que era a cabeça, tentar explicar, né? Qual que é a cabeça, quais são as cabeças, né, de Pixinguinha, Nelsinho do trombone. E que eles têm um embasamento, né? Além de instrumentistas, eles também são arranjadores, né? Então tem um embasamento realmente muito profundo, não só simplesmente sair fazendo contracanto melódico, né, contornando a melodia. Assim, sempre tem uma explicação para isso, talvez. Enfim, então é isso. A gente segue na luta aí, pode ir o próximo. A gente, um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Massa, Conrado. Legal demais. Muito bom termos pesquisas, né? Termos levantamentos sobre esses conteúdos, né? Que estão lá no passado, mas que a gente traga agora. E agora o nosso cearense, né? Nosso cearense forte. Rômulo Santiago. E aí, meu filho? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Conrado. Faz que prazer estar aí com vocês. Meio de aperreado aqui que o negócio está engrenado para todo mundo, né? Mas a minha escola de choro, ela iniciou paralelamente à minha iniciação com a banda de música, né? Eu iniciei na banda de música e um amigo que tocava saxofone, ele me levava aos finais de semana para casa de um senhor tocava banjo na cidade, né? Eu sou do interior, do interior do Ceará, sou de Russas. E aí tinha um senhor que tocava banjo, violão e tal. E aí meu contato com choro foi assim, foi na rua, né? Na calçada, tocando choro, música carnavalesca. E comecei a fazer algumas apresentações nas festas do município, nos municípios vizinhos, mas tudo muito imaturo ainda, tentando. O cara do saxofone, meu amigo, ele fazia a parte da melodia e eu tentava desenvolver o que na época eu não conhecia, né? Era uma espécie de contraponto, né? Tentei aguçar mais o ouvido e foi desenvolvendo com o tempo, né? Depois esse meu amigo, ele não pôde mais ir aos sábados para a roda de choro que a gente fazia, né? E eu passei a fazer as melodias, fui correr atrás das melodias, estava chegando a era da informática, né? Então tinha um site muito legal que era o Samba Choro, não sei nem se existe ainda. Tinha muitas partituras lá e a gente começou a tirar as partituras de lá, ou então tirar algumas coisas de ouvido. Depois, quando eu mudei para Fortaleza, eu não tinha bombardino, eu comecei tocando bombardino, né? E em Fortaleza eu tive que comprar. De início eu consegui comprar, juntar uma grana e comprei um trombone de pista para começar a trabalhar, né? E aí foi abrindo as portas, foi conhecendo a galera que tocava o samba, o choro. E aí foi se desenvolvendo, inclusive, paralelamente a isso, a cidade ela começou a ter uma maior aceitação dessa linguagem, do estilo, e em vários lugares começaram a aparecer mais pessoas tocando, né? O Sardinha, que é um violonista, multi-instrumentista, na verdade, né? Ele deixou assim um legado muito grande, né? Ele não faleceu, claro, mas assim, mas ele plantou muita semente, né? E formou muita gente no sete cordas, bandolim, cavaquinho. E aí esses jovens, eles começaram a fazer rodas de choro e foi ampliando, né? Inserindo nas rodas de samba e a coisa foi ficando mista até que muitas programação da cidade começou a ter somente um espaço para o choro, né? E aí, aqui em Fortaleza, colei no Sardinha, colei no Ribamar Sete Cordas, na própria geração que foi a minha, que ainda é, né? Que é o Samuel, o Giltar Santos, o Cleilton, da flauta.
E a gente começou a fazer esse movimento aqui, que foi crescendo, e hoje já tem muita gente, né? Tem muito mais gente fazendo isso também. Apareceu muito mais gente com a medida do tempo, né? E é isso. O trabalho que eu desenvolvo aqui em Fortaleza, além da parte de choro, né? Eu ingressei na banda do Colégio Pia Marta, que é uma banda bem tradicional, que próximo ano vai estar completando 50 anos de existência, né? E acabei me tornando regente da banda do final de 2011. A gente teve uns movimentos aí com a ABT, fez também uma parceria, que a gente tinha uma associação brasileira, uma associação estadual de trombones, né? E eu estou tentando desenvolver um projeto, um método. Até teve um festival agora, o FIME, eu apresentei uma parte desse método, que eu quero ampliar ele para um método coletivo baseado na linguagem do choro, para a banda de música. Pegando algumas frases e aplicando isso e fazer com que os meninos possam praticar justamente essa perspectiva aí que o Alan falou, né? A gente aplica a técnica, aplica a questão da harmonia, do contraponto em si, trabalhando as tonalidades, aí os meninos vão absorvendo aquilo e vai desenvolvendo a técnica, vai desenvolvendo percepção, muita coisa que eu acredito nisso, que eu desenvolvi choro dessa maneira, né? Eu vejo que desenvolve bastante. E é isso. Massa, Rômulo, bacana. Pessoal, só aproveitando, né, entraram mais algumas pessoas, dizer que vocês fiquem à vontade, tá bom, para fazerem perguntas, né, que aos poucos eu vou lendo aqui. Enfim, né, dúvidas em geral relacionadas à carreira de cada um, às suas práticas no choro, né? E como eu estou aqui acompanhando o chat, não tem ainda nenhuma pergunta, eu vou seguindo aqui com algumas que eu já havia pensado, né? Como o Marcos falou, também venho com um trabalho aqui no Rio Grande do Norte, Ceará, né, com o choro também. E desde então eu já vinha pensando em perguntas, né, claro, em indagações, para a gente trocar experiências. E justamente, né, eu vi que a prática de vocês, né, tanto vem muito dessa relação com as bandas de música, né, com práticas informais do ensino, né, que é, na verdade, a realidade de onde o choro vem, né. E eu queria saber de vocês, assim, como vocês veem essa questão do choro estar entrando em espaços formais, né? O que vocês acham que pode ser feito, o que é interessante, né? A gente vendo o choro entrando nas universidades, nas escolas de música. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Podemos novamente começar pelo Alan. Vamos lá. Nós no Brasil, né, nós temos uma certa dificuldade de nos reconhecermos assim como nação e como cultura rica, né? Então, a universidade, né, no Brasil, ela chegou com a família real, mas o choro só está entrando agora. E a gente tem um delay aí. Eu sinto que, às vezes, nós valorizamos muito mais, né, a música do colonizador, né, a música do europeu, né, ou a música estadunidense, por um desconhecimento nosso mesmo, né, da nossa história, da nossa cultura, das riquezas do nosso povo, assim. Então, eu acho muito necessário o choro estar ocupando esses lugares que é dele por direito, né, porque uma universidade americana já se estuda jazz há muitos anos já, há muitas décadas. Nós já temos isso muito bem estabelecido, muito bem documentado. Numa universidade europeia, né, se estuda, né, música europeia, numa universidade brasileira se estuda música europeia, se estuda música americana, sendo que o choro é o maior formador de músicos, né, na história do nosso país. Assim, nós temos grandes músicos de outras vertentes, né, da música instrumental, como Egberto Gismonti, como Tom Jobim, como Baden Powell, e todos eles passaram pelo choro, né? Todos eles se maturaram nessa linguagem tão rica, como Moacir Santos, né? Como Leite Aires Leite, né?
perdemos recentemente, quanto tantos outros. Então, eu acho que é uma ocupação tardia, né? De um olhar para o povo, para a riqueza que o povo tem, né? O choro ele já está reconhecido como música popular brasileira já há mais de um século, né? Há mais de um século já o choro já é reconhecidamente uma música popular brasileira, e só agora que ele está chegando. Eu acho muito importante, eu me preocupo um pouco para que nós não possamos analisar o choro como se analisa a música europeia. É muito importante a gente entender que o choro veio da oralidade, que o choro veio... muito importante a gente entender a importância de tirar choro de ouvido, é muito importante a gente ter as partituras, é muito importante a gente ter os registros, todos escritos, mas a gente entender que a coisa mais importante do choro é a interpretação. O choro surgiu da interpretação. Nada no choro é mais importante do que a interpretação, né? A partir da interpretação, dos sotaques, começou-se a escrever e a compor de acordo com as interpretações. Então, eu acho muito importante a gente ocupar esses espaços, mas a gente manter o foco, né, para o que é essencial no estilo, porque senão a gente começa a fazer uma análise, né? A gente pega uma régua que está por metro, por centímetro, a gente começa a medir por litro, por milímetros, né? Então, uma régua que é de um lugar é para aquele lugar, uma régua de outro lugar é para outro lugar. É importante a gente conseguir manter as características, né, de cada estilo, e do choro, principalmente, é muito importante. Legal, Alan, muito bom, muito bom. Boas palavras. É justamente pensar em colocar o choro na régua errada, né? É meio que isso. Ou em outra régua, né? Não que é errada, mas em outra régua. É justamente isso. Tentar trabalhar o choro com suas características próprias. Muito bom. E aí, Conrado? Pô, demais. Muito boas palavras mesmo, né? A Alan tá coberta de razão. Eu realmente também eu devo muito também à escola, né? Ao conservatório, enfim. O conservatório ele tem uma... É claro, né? O músico popular também, assim como o músico erudito, também ele se dá na prática, né? Na rua, né? Tocando em orquestra, fazendo naipes, né? Fazendo quintetos, mas a parte do estudo, a parte de ter um mestre, a parte de ter alguém tocando do seu lado, realmente é algo que não se troca, assim, né? Então, é muito importante mesmo se manter as escolas que ainda estão, né? O conservatório quase sofreu ano passado um corte, né? Realmente fiquei muito preocupado porque é isso, assim, de lá saem muitos que futuramente devem continuar puxando essa corda, né? A gente como músico, eu acredito que a gente tem que ter um foco muito importante assim na educação, né? Porque a gente está numa maré contrária, né? A gente sempre está numa maré contrária do que realmente está vindo das grandes mídias. A gente tem que ter esse poder de entrar dentro de uma escola e tocar e mostrar o que é o choro, criar projetos, né, educacionais, projetos que coloquem a cultura também para o público em geral, né? Não simplesmente se fechar dentro daquele local que só aquelas pessoas selecionadas vão assistir, né? Então acho que realmente é primordial assim a gente tomar essa rédea, né? De também escrever métodos, escrever, né, a sua forma de enxergar também, né? Cada um tem ter a sua interpretação também, traz um pouco do seu sotaque, de onde você veio, daquilo que você consumiu, né? E dependendo da linguagem que você fala, você atinge outras pessoas que não se interessariam, né? Então, realmente é extremamente importante a gente puxar esse carrinho aí, né? A gente tá junto. Acho que é isso também. Isso é legal, né? Porque não é só cobrar, né? E também tentar fazer a nossa parte, né? Como estamos fazendo, né? Acho que a iniciativa da associação já
já traz isso há um tempo, né, com as atividades e com a promoção do choro, acho que já, já estamos no caminho, né? Sim. E aí, Romuluzão? Muito bom as palavras aí do Conrado e do Alan. É interessante, eu estava lembrando aqui, quando eu ingressei na licenciatura, eu acho que do curso de música na época só existia, de trombone só tinha eu, do curso inteiro. Era licenciatura em música, estava mudando o currículo, a grade curricular, tinha sido inaugurado o curso de bacharelado em flauta, o curso de bacharelado em piano já existia. Então, nessa época, tinham poucos, então nós estamos falando de 2004, existiam poucos instrumentistas de sopro na Universidade Estadual do Ceará. Se tivesse 10, era muito, né? O resto era piano, ou então violão, baixo, ou cantores. Na minha fase de universitário, eu participei de grupos de câmara e era tudo voltado para a música europeia, né? Ou música americana. Mas eu lembro que o Heriberto ele começou a passar algumas coisas com choro. Foi começando a adentrar nessas questões de música popular, mais popular. E atualmente na universidade tem uma camerata de choro lá. Tem a banda, tem uma orquestra de sopro que faz um repertório assim mais original, mas não faz música brasileira também. Tem a orquestra de contemporânea também que faz mais música brasileira. Tem mudado bastante, né, essa perspectiva de sair desse plano conservatorial, vamos dizer assim, né, de arrancar todo aquele repertório que tem lá de fora e tacar aqui para a gente tocar, executar, sendo que você vê, percebe, é nítido ver a evolução, como é grande quem toca música brasileira, sabendo que tem muito mais além do que aquilo que está registrado nas partes, né? A gente tem que realmente ter uma escola de escuta, como o Alan colocou tão bem aí, a maioria dos choros que eu peguei na época, quando eu iniciei a tocar, era tudo de ouvido, né? Depois que eu vi a partitura, então que eu fiquei mais madura, que eu vim corrigir melodias, até algumas vezes eu troco alguma coisa, porque foi muita coisa que eu peguei de ouvido mesmo. Eu usei mais o ouvido do que a, a, o recurso de você ler alguma coisa, que a possibilidade era pequena ainda, não tinha tanto material, né? Hoje tá, a gente está atolado de material e ninguém está mais com essa carência. Mas eu vejo que essa preocupação, talvez não sendo nos estados como Pernambuco e Paraíba, por eles serem mais pioneiros ah, na questão de formações de grupo de câmara e ter aquela influência do Capla, de outras pessoas ou do Duda, que já escreviam música popular também, vou abrir um pouco mais, né? Porque também ajuda bastante na linguagem tudo. Eu acho que com exceção aqui mais próximo de mim, aqui no Ceará, essas universidades, eu acho que elas foram um pouco mais cedo, elas tiveram essa abertura, então ajudou bastante a inserir a música popular dentro do currículo das universidades. Isso é muito importante, é a cartilha que a gente precisa rezar, vamos dizer assim. Por exemplo, recentemente eu perdi um grande amigo, ele era sanfoneiro, era um senhor de idade, ele tinha muitas composições, que eu não sei se o Bruno chegou a conhecer, que era do município próximo ao nosso, que chama-se Quixeré. E aí toda a família dele tocava sanfona, cavaquinho, violão, gaita, né? E tinham várias composições de choro, de mazurca, dobrados, essas coisas que são importantes para a gente. E eu tentei, até que eu documentei algumas coisas, né? Eu vou tentar transformar num livro. Eu tenho isso tudo registrado, já anotei algumas coisas. Essas coisas são importantíssimas para a nossa música popular. E o choro lá comia de esmola. Sempre que eu me encontrava com ele, rapaz, ele tem um sobrinho é incrível, o cara lá no meio dos matos toca o violão, muito bom, perfeito. E nunca teve aula, também nunca teve. É só aquela influência de escutar o que podia no rádio, alguma perspectiva de alguém que levava algum disco, né? Mas é isso.
Legal, bacana demais as experiências. Pessoal, alguma pergunta? Se alguém quiser ligar o microfone, de repente já falar direto com os meninos aí, aproveitar a oportunidade. Gilvan, seu Tarcísio, o próprio Marcão. Queria fazer uma pergunta para os três sobre o material de estudo, assim, álbuns, como é que foi, como é que vocês tiveram acesso? Porque eu sou meio jurássico nisso aí, então eu tenho a minha história. Agora vocês são mais novos. Como é que foi assim a questão do material para nós que somos clave de Fá? Eu até fiz um álbum clave de Fá por causa disso, porque a gente não tem, né? E quando tem é de contracanto. Os caras acham que a gente não sola, né? Então, como é que foi essa questão do material? Que eu acredito que todos os três leem clave de sol bem, né? Porque a maioria dos álbuns são todos clave de sol. Mas fala um pouquinho aí cada um sobre isso, a questão do material. Bom, vamos lá, tem ordem alfabética, né? A questão do material, a clave de E sol... o Bruno também, tá, Bruno? Você também de responder também. Você entra nessa fila aí. Beleza. A clave de sol não tem como não ler, né? Exatamente por isso. Se hoje não tem material também, há 20 anos atrás tinha muito menos. Então, pegava muita partitura e em clave de sol, enfim, saía lendo. Eu tenho uma maneira que eu sempre faço quando eu vou tocar choro, que eu escuto muito o choro antes de pegar a partitura assim. Então, tem um método que eu tiro de ouvido o choro inteiro, né? Mas aí também tem o jeito que eu estudo, que é pela partitura, que daí eu seleciono o choro que eu vou tocar e eu escuto 1, 2 semanas o choro. Sei lá, às vezes vou escutar 20 minutos por dia esse choro, mas 20 minutos escutando só ele, não escutando e lavando louça, escutando fazendo outras coisas. Eu paro, depois de 2 semanas eu já estou cantando o choro, que eu acho que esse que é o grande lance, assim, né? De desvincular o choro da própria mecânica do instrumento, né? Porque daí os pontos de acentuação, os pontos onde é ligado, os pontos onde é articulado, você já está fazendo antes de pegar o instrumento. Não pode estar vinculado ao instrumento, né? A técnica ela não pode ser, a interpretação ela não pode ser, cerceada pela limitação técnica que às vezes nós temos no nosso instrumento. A interpretação ela tem que ser livre disso. Então, aqui tem que ser ligado, porque eu acho que na interpretação vai ficar melhor ligado. Mas eu só consigo fazer staccato. Mas eu sei que tem que ser ligado. Então, eu acho que é muito importante cantar. Eu trago muito isso, assim. Então, eu já canto o choro inteiro. Depois que eu estou cantando o choro inteiro, aí eu pego a partitura e eu toco. E daí uma coisa que eu faço é que daí quando eu pego a partitura para tocar, eu já sei o choro que eu estou cantando. Então, eu estudo a partitura inteira em staccato, a partitura inteira em legato, a partitura inteira em ligado natural, sem articulação, para eu colocar todas as articulações possíveis que tem debaixo do dedo. E daí, quando eu vou tocar, eu mesclo, né, de acordo com o que eu acho que é importante, de acordo com, né, se é um machixe, as acentuações de machixe, se é uma polca, as acentuações de polca, mas eu já tenho todas as articulações possíveis debaixo do dedo, assim. É uma maneira que eu estudo justamente para desvincular, para não limitar a interpretação à mecânica do instrumento, sabe? A interpretação ela tem que ser solta. Eu encaro assim, estudar é estudar. Então, eu vou pegar um choro para estudar, eu vou estudar ele, eu não vou tocar. Aí eu estudo ele de trás para frente, de todas as articulações possíveis, de todos os jeitos possíveis, aí depois eu vou tocar. Aí é o segundo passo, né? Aí o tocar é interpretação, aí é livre, assim. É uma maneira que eu sempre fiz, assim, sempre me ajudou muito, porque daí eu pego um choro, eu estudo como se eu estivesse estudando Arbans, né? Eu estudo como se eu estivesse estudando o método do professor Galiardi. Eu uso o choro, assim, também como desenvolvimento técnico também. Legal demais, Alan. Vai lá, Conrado. Agora é você. O Marcos quer saber de você. É verdade, o Marcos não me incluiu, foi verdade. É B, né? Agora é o B. Então,
Rapaz, até então, Marcão, antes do seu material, era tudo clave de sol. Tudo, tudo, tudo. Eu, na verdade, né, minhas brincadeiras com o choro também se iniciaram com aquele 84 chorinhos. Acho que todo mundo conhece, né? Então, ali é a maioria dos materiais todos, né? E aqueles, o melhor do choro brasileiro, né? Então, ali foi basicamente os principais materiais que eu tive, assim, acesso pela maestrina da banda aqui no tempo, né? Eu também sou da cidade de Jaguaruana, uma cidadezinha também no interior do Ceará, por isso que é 30 quilômetros aqui da cidade do Romo, então, por isso esse nosso contato. Eu também comecei na banda, então os principais materiais foram junto também da banda, com a maestrina, tudo um trabalho dentro da banda, né? E aí foi isso, o principal material era esse. E é interessante essas estratégias, né, que o Alan, aproveitando aqui a fala dele, né, que o Alan tá comentando, que são justamente a mesma coisa da gente pegar um concerto, pegar qualquer outra música e trabalhar detalhadamente, né? Às vezes algumas pessoas acham que o show chegou, leu e pronto, vai do jeito que tá e tá bom, né? Mas esse trabalho atencioso, cuidadoso, né, com articulação, com fraseado, com harmonia, com a melodia, enfim, é todo um conjunto de aspectos que a gente precisa estar muito atentos, né, para estar trabalhando, para estar desenvolvendo, para realmente cair de cabeça no choro, né, até chegar na questão da interpretação e eu vou mudar um pouco, vou colocar a minha cara, vou colocar um pouco do que eu faço de diferente, enfim, e aí é onde você vai poder apresentar um pouco dessa sua particularidade, né, que é a sua interpretação a partir desse estudo. É basicamente isso. Vai lá, Conrado. Bom, questão do material é isso aí também, né? Eu comecei primeiro, meu primeiro grupo de choro foi muito tempo, assim, que eu morava em Bauru ainda também. E eu comecei tirando de ouvido, né? Eu não tinha acesso nenhum. O que eu tive acesso é aquele 101 choros famosos, 101, o método que foi, não era 85. Mas o 101 tinha um monte de coisa errada, assim, um monte de coisa, assim. Então, tipo, aí um amigo meu, o Ivan Melilo, ele é flautista, ele toca em São Paulo também. Engraçado, a gente veio pra mesma cidade. E a gente começou junto, tocando num grupo. Tocava trombone de pisto ainda, nem tocava trombone de vara. E, enfim, aí a gente começou tirando de ouvido, né? Ele tirava as partes do pichinguinho, do Benedito, tirava o pichinguinho no trombone de pisto, a gente fazia ali. Mas, futuramente, quando eu estava no conservatório, eu era o Amir Shediak, né? Amir Shediak era uma referência também, muito, muito boa, assim, né? Para pegar, tem muita coisa boa ali. Mas agora, a respeito também, né, das formas de interpretação, é engraçado. Eu escuto bastante, tento também cantar, mas eu também tenho uma coisa, assim, que eu acabo trazendo, que é eu vou escrevendo também, assim, tentando acertar cada volta, né? Porque cada volta é uma interpretação diferente, que, né? Que a pessoa que está tirando ali está fazendo, né? Então, o rítmico é diferente. E na hora de tocar, eu vou sempre tentando decorar o choro, também as articulações, né? Me fugiu o nome aqui a, a estrutura melódica mesmo, né? Então você vai sempre falando, ó, subida em arpejo, com cromatismo aqui e tal, aí você fecha aquela frase, sabe? É uma coisa muito louca, assim, que eu fui também tentando sempre analisar, porque a estrutura do choro também, ela tá, às vezes, muito, muito clara ali também, né? É muito próximo, bastante arpejo, bastante nota de passagem, então você acaba interiorizando também, além da parte de interpretação, você também interioriza a estrutura do fraseado, né? Isso ajuda bastante também quando vai criar variações, né? Você vai criar a sua própria, fazer um improviso. É dali que sai um material, talvez também, que você vai incluir, né? Nas suas próprias variações, né? Acaba ficando um pouco também racional, trazendo um pouco dos dois, né? O racional e o intuitivo, né? Enfim, mas é isso, assim, o choro tem muito a agregar, né? A tudo, assim. É mais ou menos isso que eu faço. Show demais. No meu caso, Marcão, o que eu fiz
foi o seguinte, eu escrevia tudo que eu tinha de escutar, né? Eu tinha discos do Altamiro Carreiro, disco LP mesmo de choro, eu tive que transcrever. Tinha algumas coisas do cara lá do sax, né? Mas ele levou a partitura. Então, eu lembro que as primeiras partituras que eu escrevi, tipo Aeroporto Galeão, tinha muita coisa que eu comecei escrevendo mesmo. Depois veio a era do Encore, né? E aí eu comecei a trabalhar no computador e fazendo logo tudo no computador, mas foi muita coisa, foi escrevendo. E depois, justamente essa análise aí que o Conrado fez aí, você começar a ver a estrutura, como é que é arpejo com sétima, um arpejo que vai sair da quinta, então uma escala diatônica que de uma dominante que vai sair ali da terça, vai até canto tal, depois você vai analisando assim, fazendo uma análise mais técnica, né, digamos assim. Para decorar, eu acho que a gente que é de banda, a gente tem muita facilidade, né? Decorar aqueles 15 dobradinhos básicos ali pro 7 de setembro, né? Aí é café pequeno pro resto do que vem, né? Com o tempo a gente vai decorando tudo, né? A maioria das minhas coisas foram tudo decorado, foi tudo pegando de ouvido mesmo. Hoje, para mim, né, tocar um choro que eu não conheça, se não for muito difícil, eu não vou atrás da partitura, não. Eu tento escutar, como o Alan também faz bastante, né? E uma das dicas que eu dou muito para os meninos, para a gente que está iniciando, por exemplo, a semana mesmo tem uns alunos meus, um toca trombone, uns dois clarinete, flauta. Mas, galera, vocês têm que ir para o meio da rua errar. Tem que errar, porque eu já errei muito, eu ainda erro muito hoje. Eu erro e a gente tem que errar. Para vocês aprenderem a não errar, né? Então tem que ir para a rua, levar pasta. Não, só consigo tocar lendo. Beleza, leva pasta. Leve os 3 livros que você tem. Vai lendo, com o tempo vai ficando automático, né? Eu lembro que quando eu fui tocar baile, e eu estava na transição do trombone de pista pro trombone de vara, eu levava os 2 trombones. Precisava, né? Mas vai chegar uma hora que eu vou ficar só. Poxa, é um peso da porra. Mas é isso, essas experiências que a gente vai contando para eles vai se vindo e cada um de nós aí na sua formação, né? A minha foi muito isso mesmo, é de escutar mesmo, de ouvir e copiar, que isso aí já estimulou para mim essa questão de transcrição de música. Aí muita gente me pede para escrever música para registrar em cartório, né? Registrar na biblioteca. Aí eu já tenho mais facilidade, a gente desenvolve a percepção, é muito bom por isso, né? Mas basicamente o meu material foi esse, foi transcrevendo o que eu escutava. E eu costumo dizer para eles, vocês têm que escutar de tudo, né? Escuta de B a B, de Bartol Galeno a Beethoven. Escuta um cara tocando sanfona, escuta um cara fazendo um violeiro, um bolador de coco, rock and roll, escuta tudo, porque isso aí tudo vai dar influenciar e vai mexer na tua genética musical, digamos assim, né? E outra coisa, tu vai estar preparado para fazer tudo, né? Tanto tu vai pro samba quanto tu vai jogar em qualquer outra coisa, uma coisa mais séria, que eu digo assim, coisa que vai exigir mais uma orquestra, tem que ler, né? Tá bem em dia com a leitura e tudo. Tudo isso é influência dessas transcrições, né? É isso. Legal, Romulo, legal, show de bola. Gente, o professor Gilvando tá acrescentando aqui que a UFRN já deu um passo em relação ao repertório brasileiro, especificamente no chorinho, né? Lá já temos lá algumas práticas, né, com rodas de choro, eles fazem algumas atividades no hall de entrada lá, e até outras disciplinas, né, Gilvando? Eu queria colocar aí, se possível for, né, que eu vi que o nosso grande mestre está aqui, o grande Tarcísio, e queria saber se ele poderia responder essa pergunta aí do Marcos, com todo respeito aí aos demais colegas, mas por ele ser assim, uma pessoa mais experiente, né? Vamos para a gente saber como é que era aí um pouco mais lá atrás, se ele puder responder, pode ser? Se o conselho permitir. Como é a pergunta? A pergunta, capitão, como foi assim
o senhor como grande chorão, como era a questão do material? Era fácil o acesso? Como é que se deu esse trabalho de catalogação, assim, de formação do repertório que o senhor tem hoje? Como é que era na época do senhor esse acesso, né, do material? Se existia, se não existia? Vocês já falaram tudo. Era muito mais difícil, né? Na época, a gente ouvia nos alto-falantes, né, das cidades. Eu sou do interior, né? Então, cada cidade tinha aqueles alto-falantes, normalmente do pessoal comerciante ou da prefeitura. E aí a gente passava a ouvir ali. Então, eu sou da época das primeiras gravações do Raul de Barros, tocando choro, e a gente ouvia e vinha para casa e botava para memorizar, assim como vocês estão fazendo. Quando eu passei a ter habilidade de escrever, aí eu passei também a copiar, porque outros colegas queriam tocar e às vezes não tinham a mesma facilidade de ouvir e aprender, né? E eu tive um colega que era mais antigo do que eu, dos alunos do nosso professor lá em Santa Inês, a cidadezinha que eu cresci, que eu aprendi música, que ele era bastante, vamos dizer, na linguagem de hoje, desenrolado. Ele ouvia, pegava fácil, e aí eu já ia para a casa dele, a gente sentava, e aí ele passava, como vocês já falaram também, que muita coisa, muitos erros. Ainda hoje eu toco alguma coisa daquela época que hoje a gente já encontra tudo escrito e tem alguma diferença, mas é a diferença que não importa, faz parte, para mim, da interpretação. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria, assim, agora, eu não sei se respondi realmente foi, mas a base foi essa, era ouvindo e aprendendo. Eu gostei muito da colocação do nosso primeiro colega que falou aí, de ouvir, cantar, e daí tirar a conclusão do quê? Eu faço muito isso, associar com a dança. O choro é uma dança, não pode estar disperso, não pode estar fora da dança, né? Eu fui criado nos cabarés, comecei minha parte de música nos cabarés, e era exibição de dança. Ele tocava a gafieira para o dançarino lá se exibir com as mulheres e tal. Então, eu sempre associei a isso. Então, quando toca choro, eu penso logo no movimento físico do casal ou do cara sozinho. No nosso encontro lá, o que eu queria falar, no nosso encontro lá de Belém, o Rômulo passou a manhã conosco tocando choro, tocando e falando da experiência dele, o que ele achava, o fraseado dele. Ontem nós assistimos uma aula da menina americana que deu um baile para nós, assim, uma linguagem que eu achei a primeira música que ela tocou, um choro meio machixe ainda, mas uma linguagem muito boa. Eu sei que muitos aqui, inclusive eu, estão com o pensamento de ouvi-los também, assim, vocês mostrarem a linguagem que vocês usam, porque eu sei que cada um tem a sua forma de tocar, né? Então, um trechinho, uma coisinha, eu estou curioso, né? Que vocês são jovens, eu só conheço o Rômulo, tocando choro. Então, eu acho que seria muito importante para quem está nos assistindo, um pouquinho de cada coisa, assim, olha, eu penso essa primeira parte assim, o outro pensa dessa forma. Isso é bastante interessante, né? Choros comuns mesmo, que todo mundo tem acesso, todo mundo toca. Eu acho que a minha intervenção, por enquanto, é isso. Eu estou muito feliz, porque eu estou vendo aí, além de vocês 4 que estão na roda aí, estou vendo o professor Gilvando, estou vendo o professor Marcos Flávio,
todos que gostam de tocar choro. Então, eu gosto de tocar choro. Eu não me considero um chorista, mas eu gosto de tocar choro, né? Eu gosto muito de música popular e choro é o que mais me cativa. Eu gosto de estar sentado aqui estudando meus chorinhos para sair brincando. Não toco mais em lugar nenhum, só brincando mesmo. Tem um quarteto de trombone que os alunos me provocam aqui para não me deixarem de lado. Não é mais que eu mereça isso, mas eles me ajudam nessa parte para eu me sentir vivo ainda, né? Então, mas os meus choros eu fico estudando sempre. Pego o instrumento, faço meu aquecimento, vou aos meus choros, para não esquecer, mesmo que seja só 4. 4.000, né? Excelente, seu Tarcísio. Certo. Demais. Maravilha. Então, mas é por aí. Obrigado aí pela participação. A gente é que agradece. É uma Nós que honra. agradecemos pela experiência. O professor Gilvan está com a mão levantada. Fique à vontade, professor. O que você manda? Gilvando. Oi, boa tarde. Opa, é a tecnologia aqui que não deixa. Bacana, Romulo, bacana. Todos vocês aí, muito boa tarde a todos, né? Muito bom, a gente tá, como bem o capitão Tarcísio falou, a gente tá falando da nossa música brasileira, né? Genuinamente o chorinho. Então, é uma pergunta meio acadêmica, né? Para todos, né? Acho que Bruno já faz parte desse processo. Mas como eu não conheço os dois aí, o Abadia, né? E o Alan e o Conrado, né? Conrado. Conheço só de vista, assim, não conheci pessoalmente. Mas, enfim, eu gostaria da opinião de vocês. Haja vista que a maioria dos músicos que tocam chorinho, né? Uma grande maioria é autodidata, né? Autodidata, eles tocam, né? Sem ter orientação, enfim, eles aprendem praticamente sozinhos. E eu gostaria da opinião de vocês em relação a essa turma ter o conhecimento da academia, né? O conhecimento, um curso, fazer um aperfeiçoamento de um curso, né? Uma graduação. Qual a importância da academia na questão da música popular, né? No geral, não só chorinho. Eu gostaria de saber da opinião de vocês. Bom, queria agradecer, né, o Gilvando, ao professor Tarcísio, né, pela contribuição aí. Eu acho que é essencial. Eu acho que a nossa música brasileira, ela precisa de apoio, ela precisa de iniciativas, né, para mantê-la viva, e seja na obtenção e na formação de novos materiais. Eu acho que é muito necessário. Acho que tem muita coisa que tem que ser feita ainda, pela memória do trombone brasileiro, na academia ou fora dela. Muitas vezes nós exigimos, né? Nós exigimos um reconhecimento para nós, né? A gente fala, pô, o trombone brasileiro tem que ser reconhecido, mas às vezes nós trombonistas mesmo, nós não falamos, né, das grandes referências, né? A gente tem o Silva Leite, que foi um trombonista que tocou com Pixinguinha, ninguém sabe. A gente tem o Esmerino Cardoso, né, que está naquela foto dos 8 batutas com trombone, assim, tá, o Bonfilho de Oliveira. A gente não fala, né? A gente não sabe como que ele tocava, né? Então, a gente tem Felpudo, a gente tem tantos trombonistas tão importantes, e eu acho que um pouco dessa valorização para nós mesmos está reconhecemos esses que vieram antes, né? Porque nós somos continuação, nós somos uma linha do tempo que a gente faz parte. Um dia a gente não vai estar mais aqui, alguém vai levar essa música lá para frente. Então, eu acho que tem muito a ser feito, né, pelo trombone, seja na memória, né, a documentação da memória
desses, né, desses que vieram antes, e seja na memória da própria linguagem, né? Porque a linguagem do trombone ela tem uma memória. Eu associo muito a linguagem à dança, associo muito a linguagem à fala, né? O sotaque da fala, né? A gente traz essa fala para o trombone e acredito que tem muito a ser feito e acredito que é primordial a academia nisso. Assim como é primordial ir para a rua, tocar nas rodas de choro, assim como eu acredito que é primordial ouvir os discos, estudar os discos, é primordial uma coisa que também foi um método muito importante para mim, que é ir na roda de choro e ficar olhando eles tocando, assim. Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas qual choro eu começo a estudar? Aí eu lembro que quando eu estava começando a estudar, eu ia na roda de choro e ficava olhando, olha, esse choro já tocaram 2 vezes hoje, então esse daqui é um choro que é importante. Aí no outro dia repetiam, tocavam de novo, isso daqui é importante. Então a gente aprende muito vendo os mais velhos, né? Aprendi muito vendo aquelas referências assim, e só escutando, eu ia só para escutar. Tem rodas de choro que eu frequentei por 2 anos, assim, ninguém sabia que eu tocava. Tocava e estudava em casa, ficava ali quietinho. Aí o dia que eu fui tocar, pô, você toca, você está sempre aqui. Então, acho que tem essa questão também, sabe, de a gente entender o que é o que é a música, também como espectador. Muitas vezes a gente toca e a gente anula o ouvido do público, né? O que vale ao nosso ouvido como músico. Então, é importante a gente ter o ouvido do ouvinte, o ouvido do leigo, né? É importante a gente ter isso, para quando a gente for tocar, a gente saber comunicar, né? Senão a gente comunica só com músicos. Isso daí é uma coisa muito comum também, a gente tocar e se comunicar só com músicos. Então, o choro é a memória, a memória de um país, ela está no choro, né? E a gente guardar essa memória é muito importante, a gente se preocupar com essa comunicação. Estou me alongando, mas falar a última coisa, né? Aqui o Silvério Pontes, né? Participei de uma roda de conversa que até o professor Marcos Flávio estava também, ele falou uma coisa muito legal, que ele falou assim que o funk está em todos os morros, o funk está em todas as favelas, todos os lugares, e a gente não pode querer fazer choro só no teatro, né? É importante que o choro esteja onde o povo está, para o povo ter o pertencimento do choro, se sentir que aquilo é dele, né? A gente devolver para o povo isso que é dele, de pertencimento. É isso, obrigado. Sensacional, velho. Eu concordo com tudo que você falou, Alan. E só acrescentando assim também, eu acho que é isso também, assim, a academia é muito importante, como eu já tinha falado. E também a gente criar esse método, porque que acontece? As academias, elas hoje existem muitos cursos populares, né, de trombone e tal, né, de música, enfim. Mas é isso, a gente necessita também de um método para a linguagem da música brasileira, né? Eu acho que também o americano, ele tem muito disso, né? Os cursos americanos têm métodos de linguagem, de articulação, né? Inclusive, eu estudei esse mês uma articulação que eu até tentei colocar no show, né? Que é o doodle, não sei se você já ouviu falar, que é uma diluliro, né? Que ajuda bastante nessa articulação para tocar rápido e ligado. Enfim, a gente tem que saber também fazer um método, conseguir, porque o método na verdade nada mais é que uma codificação de uma informação, né? Se a gente consegue colocar isso para dentro trazer para a música brasileira, a gente também, né, ajuda bastante, né? Então é isso, assim, acho que depende muito também das instituições acreditar também, né, uma exploração do curso de trombone também, ou então do instrumento que for, né, da música popular brasileira. Realmente tem um valor cultural muito, muito necessário, né? É isso aí, acho que eu queria acrescentar. Bom, show de bola. Eu acho que, juntando isso aí que o Alan falou muito bem, né, e o Conrado também, tem a questão, o funk está para
o forró está para como está o funk aí, né? Então aqui o forró também está em todo lugar. Aqui no Nordeste, a gente tem que aprender muito com esses caras, né? Esse marketing, como colocar isso para a sociedade, como mostrar também que a importância do estilo que é o choro, né? E eu lembro, pegando aí o que o Azeitona perguntou, eu lembro de uma situação, salvo engano, é no Maranhão. Eu estou fazendo um curso aos sábados, e aí eu lembro que uma aluna colocou lá que eles estão pegando esses mestres da cultura e estão levando para dar aula nas universidades. Pelo menos isso no Maranhão está acontecendo, salvo engano, no Maranhão. E achei muito interessante isso daí. Porque, de repente, você pega um cara que toca, que é uma figura icônica, né? E poder levar isso aí para a universidade, né? Um cara do choro, tipo o próprio Silvério Pontes, o Zé da Velha, ou outros mais, né? Que não estão tão integrados nesse meio acadêmico, mas que tem uma formação muito boa, né? Então seria uma boa pensar nisso também, o lado instrumental. Lá eles levavam o pessoal, os brincantes, né? O pessoal mais voltado para o teatro, para a dança, que vão continuar esse legado do folclore, da música que abrange mais aquela cultura daquele determinado estado, né? Então, acho que seria uma boa se pensar, sim, também nessa questão dos chorões, né? Dentro das universidades. Eu não sei como foi que eles fizeram isso, como foi pensada essa tramitação para que eles estivessem lá respaldados, até mesmo não sei se eles receberam algum diploma, né, honoris causa, alguma coisa assim. Mas eu sei, tenho notícias que no Maranhão isso já acontece. Ok? É isso. Massa, Romulo, legal. Obrigado, Giovanni, pela pergunta. Você quer falar, Conrado? Fique à vontade. Gente, aproveitando aqui, o William Pereira, queria mandar um abraço para ele, William. William de Salvador, está iniciando aí no trombone. E aí ele tem uma pergunta aqui, né? Ele está falando como iniciante mesmo, né? Se tratando de ir para a rua, antes de sair, o que vocês acreditam ser importante saber, né? Como procurar e como chegar mais nesse povo antigo, né? Tipo assim, ele quer saber mesmo o que fazer para tocar, né? O que realmente precisa saber para ir tocar choro na rua. Vamos lá. Acho que eu respondi um pouquinho dessa pergunta na fala passada, assim, né? Que é o lance de ir, de ver a roda, né? Eu acho que a roda de choro, para mim, é um ambiente mágico, assim, porque a maneira da comunicação ali é muito legal. Cada roda de samba cada roda de choro tem um som, né? Tem um sotaque, você tira o choro de um jeito, aí o cavaquinista tá tocando diferente da gravação que você tirou, né? A gravação que você tirou era o canhoto, aí o cavaquinista tá tocando, né, no sotaque do Jonas, então você vai mudar sua interpretação, né? Por quê? Porque você vai comunicar com aquele cavaquinista, com aquele violonista. Eu acho que a grande mágica do choro é essa comunicação. Você tem um choro que você estudou, e daí você vai tocar ele cada vez que você vai tocar de uma maneira, né? Em cada lugar de um jeito diferente. Então, eu acho que escutar muito. Hoje a gente tem uma oportunidade que a gente coloca proezas de Solon no Spotify, enfim, no YouTube. Você ouve 80 versões de proezas de Solon, né? Antigamente a gente tinha uma gravação e ficava ouvindo aquela gravação, tirava. Hoje em dia a gente tem 80 gravações. Hoje em dia a gente tem várias partituras, né, da mesma música. Então, o material de estudo tem bastante. A gente tem vídeos que a gente consegue ver, né? Pô, fulano interpreta assim, ciclano interpreta assim. Eu acho que tem que ir, né? A gente ouve, a gente estuda e tem que se jogar, porque o choro a gente aprende tocando. Eu sempre tive a impressão que eu sei um choro, quando eu toco, eu solo ele na roda de choro.
não é quando eu estudo em casa. Tipo, quando eu estudo em casa, eu não sei como vai sair na roda de choro, né? Então, eu estudo em casa. Quando chega na roda de choro, aí é que eu vou comunicar como o cavaquinista está tocando, o pandeirista, o violonista. Aí é que eu falo, não, realmente, agora eu sei tocar esse choro, porque eu toquei com alguém. E tem que ir. Uma coisa que o Rômulo falou, né? Tem que se jogar, tem que ir, tem que errar. Você vai errar uma vez, você vai acertar. Às vezes a gente tem a utopia que vai chegar já tocando tudo, e não vai chegar porque ninguém chegou tocando tudo, né? Todo mundo tem um processo, e faz parte desse processo do amadurecimento, da linguagem, do processo. Tem que ir, se junta com os amigos que estão estudando também, estude junto. É uma música coletiva. O choro, né, é uma música coletiva. Então, tem que ter essa interação, essa comunicação, o aprendizado coletivo e, né, vai indo. Eu acho que quando os mais velhos veem isso também, quando você está com gana de tocar, e daí eles, não, vai, toca, eles também ajudam, né, a desenvolver. E é isso. E assim, só complementando, que também é isso, assim, tem que ter um pouco de desencanar, né, de questão de medo de tocar, né, de fazer feio. Não, tem que, porque tem muito que a música tem muito disso, de personalidade, né? Se a gente não se solta, a gente vai estar sempre com medo, né? E isso sai no som também, a qualidade do som, né? Mas uma coisa técnica, assim, que eu vou incluir também, que falou bastante também, é a questão, para se comunicar, você também precisa ter um pouco de observação para entender cada instrumento, né? Você não precisa ser cavaquinista, não precisa ser violonista para realmente entender, saber toda a técnica, mas pelo menos o mínimo, né, de uma observação para você entender as camadas, né, que cada instrumento faz parte, né? Então, além tem que realmente trazer essa técnica para dentro de você, né? De interiorizar, qual que é a levada do choro ou canção, qual que é a levada do choro sambado, né? Cada choro tem uma linguagem diferente, cada compositor compõe de uma forma diferente, né? Então, também é isso, assim, analisar, porque cada composição é uma nova vertente ali, que fez alguma mistura da que a pessoa estava escutando na época. Enfim, a gente tem que ter sempre esse ouvido para entender cada obra ali, né, que foi feita. E é isso, se joga sem medo. É assim que a gente... É nos calos que a gente consegue andar, né? Com certeza, Conrado. E como o Alan falou aí, às vezes não dá certo. Tu planeja uma coisa, chega lá, o choro, menino, ó, cara do cavaco e do pandeiro, onde rotar sunga. Aí aquele choro que era pra ser no... Até que às vezes eu tiro a maior onda com os caras que dizem, rapaz, pelo amor de Deus, isso aqui não é sanfona não, trombone, vai devagar, pra que essa pressa? Toca no andamento totalmente diferente, né? Aí fica complexo. Mas, para mim, o que é que eu faço? O que é que eu sugiro para os meninos, né? Antes de jogá-los no penhasco, né? Que às vezes eu pego e sei, mas tu vai fazer o que sábado? Aí eles, não faz nada não. Depois vamos ali comigo, eu tenho um negócio para ti. Aí tu leva o instrumento. Aí quando ele chega lá, ele tá na roda de choro, ele já caiu. Não tem jeito mais de subir, de sair, fugir. Parede é alta, não tem como o cara escalar, não. Aí já tá dentro, tem que tocar. Bora, tu vai tocar e vai desenrolar. Eu empurro mesmo, né? Os meus alunos eu faço assim, bora, cara, vai tocar aí. Mas sempre procuro dizer para que eles preparem um repertório que seja confortável ali no primeiro momento. Vai dar uma canja, pega 5 músicas, 10 músicas no máximo, se conseguir, né? Dependendo do nível do instrumentista. E aí já tem um negócio preparado, já vai ampliando aos pouquinhos. Leva a partitura para ler mesmo, não tem nenhum problema, cara. Eu acho que o importante é você tentar arriscar. Você tem que se arriscar, né? É isso. Não tem segredo, não. Não há outro caminho, não. Tem uma coisa que eu ia falar rapidinho, assim, que é a questão uma coisa que me libertou muito,
que uma vez eu vi um vídeo do Norato do trombone tocando o Gadu namorando, né? E ele fazendo uma rítmica diferente da rítmica que o Jacó do bandolim gravou. E isso foi muito legal, porque às vezes a gente não consegue, a gente pegar uma partitura que está para bandolim, e bandolim não respira, né? Então a gente fica grudado na partitura e não consegue tirar e falar, não dá para tocar. Mas na verdade dá. Se a gente, né? Então, às vezes a interpretação do Jacó, aquela partitura está trazendo a interpretação do Jacó. No trombone ela soa diferente. A gente respira, a gente, né, alonga uma nota, a gente, né, acelera a outra. Então tem essas coisas que às vezes a gente, quando a gente como tem muito poucos trombonistas tocando, né? A gente já tem bastante gente hoje em dia, mas às vezes a gente só tem a referência do bandolinista, do cavaquinista, do pianista tocando. E daí quando a gente acha uma gravação de trombone, a gente fala, nossa, olha, era só fazer desse jeito, é mais simples do que eu pensava, assim. Então foi uma coisa que me ajudou muito, assim, eu falar, nossa, dá para tocar isso de um outro jeito, mas dá e fica bonito. Isso daí, Alan, é aquela técnica que nós trombonistas temos, é a malandragem. Mas é isso aí mesmo. Tem que ter essa malandragem aí, o cara ser safo, né, nessa hora. E descobrir os caminhos das pedras, né? E aí? Gente, a Neres está com a mão levantada. E aí, Neres, tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar para os meninos? À vontade. Oi, gente. Boa tarde, tudo bom? Eita, mulher! Oi, Neres. Oi, tudo bom, gente? Não, eu só queria falar sobre uma história que o Radegundes, quando vinha para cá, podia ter, né? Que o Nilson promovia. E a gente sempre conversava com ele. Ele tinha um grupo de mulheres que Nilson promovia no evento. E aí, assim, eu sempre tive essa curiosidade, né? Tinha essa curiosidade. Nunca gostei muito de estudar erudito na época, não. Depois foi que eu vim tomar gosto, né? E na época eu peguei e perguntei ao professor, como é que a gente faz para improvisar? Minha filha, é muito fácil, entre em qualquer lugar e meta a nota para cima. Toque, tenha coragem, vá. Se você acertar 2 notas, está tudo certo. Na próxima, você acertar 3, você evoluiu e com o tempo você vai estudando harmonia, vai estudando a questão da progressão harmônica, né, os arpejos, a possibilidade de como você passar, né, de um acorde para outro, né, a preparação, que pode ser legal. Como vocês falaram aí de ouvir a mesma música por muito tempo, às vezes a gente tem uma pressa de querer tocar mais rápido, né, assim, tocar o mais rápido possível, a gente poder produzir mais rápido. Só que aí a gente tem mais esse cuidado quando a gente está estudando mais as obras eruditas, né? E quando você vai para a música popular, as pessoas acabam querendo fazer tudo de uma vez e, na verdade, o cuidado também com a música popular ela é preciso, né? E Radegundes falava muito disso, de você se arriscar, meter a cara e estuda um choro, vai para uma roda, estuda um choro, vai para lá, vai tentando arriscar, bota uma nota, bota outra. Eu aprendi muito, assim, tipo, quantas vezes a gente sai derrubando as notas, né, Rômulo, no meio da rua? Rômulo? Rômulo? Acho que o Rômulo saiu. Total. Sai não, tô aqui. Total. Até Rômulo já me colocou numa arriscada, hein, Rômulo? Lá no Ceará, quando eu fui para Fortaleza. Só presta assim, a gente tem que... Deu show. Nada, mas foi muito bom, obrigada. Só foi isso mesmo que eu quis dizer. Grande Muito Radegundes, feitoso. Viva. Seu Tarcísio também, né? Um cheiro pro senhor, seu Tarcísio. Obrigado, Neres. Valeu pelas colocações. Gente, o Clebson Almeida está perguntando aqui, ó, quais as escolas brasileiras que oferecem curso de choro online ou presencial? Vocês podem citar algumas aí? Bom, tem a escola portátil, né? A escola portátil é uma que tem online e tem até de trombone também. Tem Conservatório de Tatuí, de São Paulo, né? Tem a escola de choro em São Paulo também. A escola de choro de Brasília, né? Que De eu Brasília. acho que não fazia online, né? Mas com a pandemia acabou se adaptando. Eu não tenho lembrança deles fazerem cursos online antes da pandemia, mas agora já tem, né? Eles já se adaptaram, né?
E tem a gente também, né? A gente dá aula. É isso Só aí. vendendo Já peixe. faz o merchan, já faz o Já faz o merchan. merchan, né? Aí Alan, sabe, Romulo, é aí só, sabe. só pegar o cardápio. Pegar o cardápio. É isso aí. Vai lá. Então, mais perguntas? Estamos nos encaminhando aí para os finalmente. Gente, então, queria perguntar a vocês, vou aproveitar, né? Já que não tem pergunta aqui, eu vou lembrando do que eu já tinha pensado aqui. Sobre referências, né? Quais as principais referências, sonoridades? O que vocês trazem assim, de particularidade para vocês? Bom, vamos lá. Uma grande diferença minha do trombone é o mestre Raul de Souza, né? Enfim, para mim me iniciar no instrumento. Mas eu ouvi muito assim, Raul de Barros, ouvi muito Zé da Velha, ouvi muito Leonel do trombone, né? Ouvi muito Norato do trombone, ouvi muito Mestre Nelsinho, ouvi muito Radegundes Feitosa. Referências não faltam, né? A gente tem muita referência. O trombone é muito forte no choro e na música brasileira, né? Eu falo que o trombone ele faz parte da estruturação da música brasileira. O trombone ele está na música brasileira e no choro antes do violão 7 cordas, ele está antes do saxofone, né? Ele está antes de vários instrumentos assim, desde Candinho do trombone, né? Enfim, tanto Irineu de Almeida, né? Que era o fleitista, mas também era trombonista. Enfim, a gente tem muita referência. Uma coisa muito legal assim, eu sempre recomendo começar nós trombonistas começar tocando músicas de trombonistas, né? Porque a respiração já está no lugar, já tem um espaço para respirar, já tem o lugar que a articulação soa bem, não só de trombonistas, como os de trompetistas também, né? A gente tem o Bonfilho de Oliveira, a gente tem o Pedroca, a gente tem tantos trompetistas, a gente tem o grande Silvério Pontes, né? Também. Então, são choros que ajudam muito a gente entender a linguagem. Às vezes a gente pega um choro de bandolim e às vezes o tom não favorece, às vezes a linguagem não fica tão didática. E quando a gente pega um choro de trombonista, um choro de trompetista, a linguagem fica, né? Ela fica bem detalhada ali. O choro já foi feito para aquele instrumento, para soar daquele jeito. Eu percebo muita coisa, né? Tem aquele choro, o Flor de Abacate, né? Que é de um trombonista, o Jacó gravou em dó. Um dia eu fui tocar em si bemol, falei, nossa, esse choro foi feito em si bemol. Eu tenho a certeza plena que foi feito em si bemol por conta da maneira com que ele soa no trombone. Então, acho que tem essas coisas assim. A referência de sonoridade, de interpretação, né? A referência de fraseado, ela está nesses que eu já falei, né? Nesses trombonistas. Não é importante sempre citar Pixinguinha, que não é um trombonista, mas eu acho que é o grande nome desse gênero, é o grande nome da nossa música brasileira. Então, a gente ouve muito. Eu foco muito no ouvir, né? A gente pega a partitura, a gente lê a partitura, mas ouvir é muito importante para o choro. É muito importante a gente saber onde a gente está, né? Porque a partitura ela é uma representação do que pode ser a música. Ela não é a música, né? A música, na partitura se encontra o texto, né? Se encontra o texto, como você vai interpretar esse texto, como você vai falar esse texto, né? Então, eu acho muito importante a gente ouvir os mais velhos, faz parte, né, da ativação dessa memória, a gente ouvir, né, essas grandes referências nossas, assim, e acho que é isso. E antes de coisa, vou fazer um merchanzinho aqui também, mostrar meu disco, antes que termine aqui. Esse aqui é meu disco Malungos, né, lançado em 2018 aí, tá em todas as plataformas digitais. Pô, depois vamos fazer uma sessão de audição aí, ó. Você coloca uma faixa, o Conrado também faz o merchan dele aí, coloca uma faixa do disco dele que tá fantástico também. O seu também, Alan, maravilhoso.
Não sei se o Bruno tem alguma coisa, o Rômulo também. Tem que fazer aí depois uma sessão de audição, deixar o final aí para a gente ouvir um pouco de choro, porque falar é muito bom, né? Mas choro, principalmente choro, é muito bom ouvir, mais ainda tocar. Tudo bem, prepara aí, de repente vocês compartilham aí, a gente já coloca para rodar nos finalmente aí, uma faixa de cada aí, já rola. Maravilha, meu. Então, você gosta da sonoridade, eu também, eu penso também de uma forma que eu tento sempre ser um pouco camaleão, sabe? Além também, porque realmente a gente chega no Na Glória ali, tá ali, né? O trombone toca sozinho, não precisa nem soprar, né? Ele vai, toda tessitura tá chamando ali. Mas é muito interessante, assim, quando a gente vai partir para tocar choro com outros instrumentos, né? Que foram feitos para outros. Eu tava tocando esses dias o Feitiço do Jacó, né? É um choro bonito demais. Se você quer, na minha cabeça, assim, toda vez que eu tocava, tava faltando alguma coisa, sabe? Peguei de partitura também, lendo, mas estava faltando. Quando eu escutei o Jacó tocar, eu falei, pô, tá aí. É um choro de bandolim, entendeu? Você tem que dar aquela intenção que o bandolim tá dando ali. Ele é bem sequinho, a articulação precisa, né? Então, tipo, eu não consegui tocar o choro enquanto eu não escutei o Jacó, né? Então, eu também tento buscar tocar bandolim, tá ligado? O trombone como bandolim, assim. Então, falar na mesma articulação. Então, tipo, mas assim, o trombonístico, né? A questão de sonoridade trombonística, o que eu mais gosto, assim, da sonoridade é a do Nelsinho, né? A forma dele tocar, a forma dele interpretar, isso realmente é uma coisa que... O Zé da Velha realmente foi também um dos que me influenciou bastante, mas questão de trombone mesmo, o Nelsinho pega bastante, assim, né? Aqueles discos de samba mesmo, falando, ele tá muita linguagem de choro ali, as frases que ele faz tá muito próxima também do Pixinguinha ali. Então, é dali que eu tento tirar, que eu já tirei, ainda tem muito, né, para escutar dele ainda. Enfim. Mas é isso, acho que a gente pode sempre abrir, né, e fazer coisas que não estão na nossa facilidade, porque o trombone é isso, né? A gente é um puto instrumento lascado que a gente foi escolher, né, meu? Difícil pra caramba, mas precisa, é interessante, precisa, a gente, acho que dá pra também a gente achar os artifícios, né, pra, enfim, vocês entenderam, a proposta é essa, acho que todo mundo, né? É a malandragem, eu já disse, é a Malandragem, malandragem. fazer as notas certas, né? Fazer as notas que precisam, as notas que precisam. A malandragem numa colocação boa, entendeu? As minhas... não por estar aqui na frente desses dois grandes ícones e outros mais, mas, por exemplo, uma das minhas primeiras referências de trombone foi o Quarteto de Trombone da Paraíba. Aquele disco 4+1, né? Poxa, foi fantástico a primeira vez que eu escutei aquele disco, né? O disco do Marcos Flávio também, para mim, foi uma grande referência. Não, sem demagogia mesmo, é porque é diferente a gente escutando, foram coisas que engrandeceram a nossa discografia trombonística, né? E aquilo ali são marcos para a gente que toca o instrumento. A gente vê que realmente fez e faz diferença na história do nosso instrumento. Claro, depois eu estudei sempre um pouco de tudo. Eu sempre tenho um pé na música, estudei um pouco música erudita, estudei um pouco de jazz, mas muito mais música popular do que isso que eu falei antes. E aí as outras referências, né? Vitor Santos, Raul de Souza, Raul de Barros, né? Aquele disco que o Nelsinho fez do Candinho também, muito bom. Mas isso tudo que vocês estão colocando não é outro caminho, não é outro segredo, né? É escutar. Eu acho que tudo isso que o Alan está falando sempre de escutar eu acredito também muito nessa escola aí, porque essa aí foi também a minha escola.
escutar e tentar entender os timbres, explorar outras coisas. Eu lembro que eu tinha uma aula com um professor de flauta, o Heriberto Porto, na universidade, e o que foi que ele fez comigo? Ele me matriculou eu me matriculei na disciplina de flauta. Ele disse, faz o seguinte, você se matricula na disciplina de flauta, mas você traz seu trombone, a gente estuda. Eu disse, beleza. Cara, aí tinha horas que ele dizia, mas toca o seu trombone pensando no oboé. Então, às vezes eu toco com minha flauta pensando no oboé ou no fagote, ou então pensando em tirar outro timbre, pensando naquele outro instrumento e tentando dar outra cor, pensando em outras coisas. Sabe, é interessante a gente pensar nisso mesmo, né? E é isso aí que o Conrado falou, né? A interpretação de outro instrumento muda tudo, né? Muda a concepção, sei lá, braço do instrumento, técnica do instrumento, cicato do lado da palheta, piano, coisas do radamés, por exemplo, você escuta. Puxa, que loucura. Mas você consegue tirar proveito daquilo e tentar absorver e trazer para o seu instrumento e se referenciar e ter uma linguagem, né? E aos poucos você vai criando a sua linguagem, a sua personalidade como instrumentista, né? É isso aí. Eu vi aqui uma pergunta não sei se eu já posso falar ou se alguém mais quer falar. Tem uma pergunta aqui do João Evangelista, né? Pode, Romulo, por favor, fica à vontade. Os trabalhos de Justamente, choro que os iria fazer professores agora. costumam fazer é geralmente de trombone solo ou algum trabalho de choro coletivo de trombone. Aqui em Fortaleza eu tenho alguns amigos que tocam choro também, mas é difícil a gente se encontrar numa roda assim para ter mais do que 2 trombones tocando junto. Então a gente tem um tempo para montar um show, alguma coisa assim de choro. Aqui, na perspectiva, é um pouco complicado, né? Eu, particularmente, eu não tenho um trabalho com outros trombonistas. Gostaria demais, mas estou aberto ainda mais agora que a gente tem essa distância aí, estou à disposição, se os amigos quiserem, né? Mas não tenho, assim, um trabalho, um quarteto só tocando choro, ou sexteto, não tenho, não. Bom, aqui em São Paulo também, a maior parte absoluta dos trabalhos também sou eu no trombone, assim, mas já tive em rodas de choro juntamente com o Conrado. Para mim é uma alegria muito grande o Conrado ter vindo para São Paulo, assim, porque ele morava em Bauru, e daí eu falava bastante, mano, vai para São Paulo, porque, pô, né, é importante ter mais trombonistas lá, assim, então a gente se conheceu na roda de choro e também conseguimos, né, tocar aqui em São Paulo, enfim, tem o Samuel Marques também, que toca choro também, né, tem o Alexandre Arruda, que toca choro, tem o Du, né, o Eduardo Hans, que é de Bauru também, está morando em Campinas, mas logo mais vai vir um trabalho legal de trombone em coletivo aí, o Conrado também tá nessa aí, né, a gente, juntamente com o Pedro Moreira, que é um outro grande amigo nosso aqui também. E, enfim, é isso. A gente vai construindo, mas a maioria dos trabalhos é de trombone mesmo, assim, né? Como solista, tudo. Bastante trabalho para solar trombone. Geralmente trombone, violão, cavaquinho, pandeiro. Mas é isso. Acho muito importante construir e desenvolver novos trabalhos, né? Seja de combo, com quarteto de trombones, trombone, trompete, saques, enfim. A gente ampliar cada vez mais. Eu realmente também já participei de vários grupos também com essa formação mais tradicional, né? Mas tive uma oportunidade interessante de fazer uma vez um especial junto com um flautista aqui de São Paulo que chama Márcio Modesto. A gente fez um especial na Cleto de Medeiros, né? Então pegou as composições dele e é engraçado porque o repertório do Anacleto ele é mais próximo das bandas, né? Os machistas, então você vai pegar os arranjos mesmo que dele próprio, ele já é uma coisa mais próxima do dobrado também, assim, é muito interessante. Então foi um projeto que a gente fez um pouco tradicional, mas a gente deu uma inovada também, colocou um violoncelo, um piano,
flauta, trombone, sax e, se não me engano, acho que era isso. E aí a gente, mas é muito interessante, né? O choro tem várias formas também da gente criar novas vertentes, né? Mas realmente a gente tem que abrir, né, para criatividade, fazer o que já foi feito e também desenvolver, né? Achar outras formas de fazer a mesma coisa, né? Que acho que transforma bastante. Muito importante, né? E realmente, o Alan é um cara que merece ser estudado também. O cara tem sério, o cara tem uma linguagem ali, traz o samba junto, vocês vão escutar aí. Realmente foi uma grande influência também, viu, Alan? Sério mesmo. Tocar com o senhor somou bastante no som. Porque a música é exatamente isso, cara. É engraçado. Que quando eu tava no conservatório, em Tatuí, é uma região ali que, assim, tinha um conservatório, né? Quando você tá no conservatório de Tatuí, você tem o conservatório. Você não tem tanto baile, assim, pra ir. E aí, quando você cola no Alan, quando eu colei ali pra tocar junto, eu falei, caramba, ali que tá a atitude, né, de baile, de dançar, né, da dança do negócio. Então, enfim... Realmente é isso aí. Não sei por que eu... Só complementando, né? É isso aí. Legal, gente. Bacana essa troca, né? Interessante que a gente vê que às vezes está tão próximo e a gente não enxerga, né, certas coisas. É muito bacana esse compartilhar de informação e de conhecimento. Conrado e Romo, se vocês puderem, nos mandam aí alguma coisa para a gente colocar no finalzinho, tá bom? De repente uma faixa aí ou um vídeo. E, gente, peço desculpas, tá bom? Algumas perguntas aqui no chat, mas a gente já vai precisando encerrar, que os meninos, né? O Romo está com compromisso e a gente está chegando um pouquinho na hora. E aí vamos partir para esse momento, pedir para o Marlon colocar o vídeo aí do Alan. Antes disso, rapidinho, por favor, eu queria também só dizer da satisfação, né? O Rômulo, dar um pouco do meu depoimento rapidinho. O Rômulo é parceiro aqui de muito tempo, como eu já falei, a cidade dele é vizinha da minha, a gente sempre se trombou aqui. E o Conrado, né? Interessante que, por acaso, vasculhando, né? Trombone, choro no YouTube, encontrei o disco dele e aí escutei completo, muito bacana, muito massa. Um som muito especial, muito legal. E depois o Alan também não conhecia, mas eu conheci através do Brasil... Qual o nome? Esqueci agora. O Brasil Toca Choro. Né? A série lá da TV Cultura, o Brasil Toca Choro. Quem é esse cara? Que trombone massa. E aí fui ver também, muito legal. Parabéns a todos. E é isso, é a gente tentar compartilhar o máximo, né? Porque cada um consegue, das realidades de cada um. E fazer choro, tocar choro. Fazer música de verdade. Marlon, você poderia colocar, por favor, o Alan aí? Aí. Alan Badia, pessoal, vamos ouvir. Acho que não está compartilhado o áudio aí, né? Tá a imagem, mas o áudio não foi. Só um segundinho, vamos tentar mais um. Fique tranquilo. Vê se chegou.
Uou! Maravilhas! Maravilhas! Já escrevi a partitura aqui na cabeça, já deu certo, já. Valeu. Marlon, o Conrado mandou aí no chat e o Romulo também. Tem os dois links aí. Tem uma coisa interessante dessa música, que eu cheguei até uma vez ligar pro Alan avisando, né? Porque que acontece? Ele tinha lançado o disco dele uns 6 meses antes, né, do que eu tava lançando. Aí eu fiquei escutando o disco dele pra caramba, né? Aí eu tava fechando o disco e falei, pô, tem uma composição que tá vindo aqui e tal. E aí o começo do B veio uma frase, eu falei, pô, essa frase é bonita, hein, meu, tá? Quando eu fui ver, era uma frase do disco da Lan. Mas é só o começo, do final já aí foi para outro lado. Mas enfim, você vê o nível da influência aí. Mas é bom demais. Né? Pô, você colocou presente isso daí, pô. Pô, bom demais. O direito autoral aí, eu colocar a primeira frase. Ah, tá tudo certo. Posteriormente fizeram música juntos também, né, Conrado? Uma grande alegria, mano.
demais, hein, Conrado? Que maravilha. Muito bom. Valeu. Bom demais, Conradão. Marlon, agora, Dr. Rômulo Santiago, Félix.
Maravilha. Ei, Rômulo, é Sardinha que tá no violão, Rômulo? É o Sardinha, essa música é dele. Composição dele, né? Como é que chama? Fim de tarde. Tava apaixonado, hein? Rapaz! Agora o seu, né, Bruno? Tem um seu aí também, pô. Rapaz, tem nada aqui não, ó. Rapaz, tá de baixa. Deixa Mas pra tem próxima. tem um trombone atrás, dá certo. Tô vendo ali, ó. Eita, Maria. Galera, eu queria agradecer muito todos vocês, novamente, né? Principalmente a disponibilidade em doar esse tempo para transmitir esse conhecimento tão grande que vocês têm. Foi realmente assim uma mesa sensacional, muita informação para a galera. Agradecer muito o Bruno pela mediação maravilhosa. E convidar todos agora para assistir o Masterclass do Ryan Keberly, né, de música popular também. E, né, agradecer a todos aí. Obrigado por carregar essa bandeira do choro aí. Né? Ontem a gente teve um depoimento da Natalie Kressman, e ela falando que tá tocando show, tem um show de choro agora, que ela apaixonou com o choro, que é uma música maravilhosa e tudo. E assim, foi uma surpresa grande, a gente achando que ela ia fazer um master, né, um workshop falando de improvisação, de jazz, e ela ficou tocando choro, cara, o tempo inteiro. Então, assim, foi um afago na nossa... pra gente, porque muita gente não valoriza o nosso choro, né, e precisa de uma pessoa vir lá dos Estados Unidos, lá da Manhattan School, para falar que o choro é uma música fantástica e riquíssima. Então, parabéns para vocês aí, vão continuar carregando essa bandeira aí do choro, né? É isso aí. Vamos dar uns 10 minutinhos aí. Não, claro, cada um de vocês vai despedir e depois a gente dá uns 10 minutinhos aí, só para a gente poder beber uma aguinha e ter a master do Ryan. Vai lá, manda aí. Posso ir logo, porque eu vou ter que correr lá, eu peço aí. Peço licença e até desculpa a vocês que eu fiz aqui foi dentro do carro mesmo, porque eu já estou aqui um pé dentro e um pé fora ali para o ensaio da orquestra, que já começou. Mas beleza, tá show. Poderia ser, Alan, por favor? Beleza. Vai lá, Romão. Bem, eu só tenho a agradecer aí ao nosso presidente, nosso vice-presidente, ao Bruno e aos demais colegas aí, o Alan, o Conrado, duas figuras emblemáticas aí no nosso cenário dos Chorões, né? Trombonístico. E para mim é uma honra estar sempre vindo aqui junto dos trombonistas aí da ABT, ver aí muita gente que está nos assistindo, né? E eu conheço muitos, né? Dizer que é um privilégio, é uma honra mesmo estar podendo ter a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei, um pouquinho da minha história. E a gente está à disposição para futuros masterclass, né? Aulas aí, o que tiver para topar, tô dentro. O último foi nós dois, né, Rômulo? Lá em Belém, né? Nós quebramos tudo lá. Só não foi 3 porque o Capitão Tarcísio tomou um tombo na porta lá, porque aí era para ser 3, era para ser um trio, né? Ia ser show Mas demais. se Deus quiser, ano que vem a gente vai estar junto aí. Se Deus quiser. Obrigado a vocês todos, tá? Obrigado pelo carinho, atenção. E é nóis. Vamos marcar o primeiro encontro de trombonistas chorões, que é para a gente jogar essa semente aí e ampliar para os pivetes que estão vindo. Preciso, hein? Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Rom. Um abraço, meu filho. Até logo. Valeu. Valeu, Rômulo. Valeu. Eu quero agradecer também o convite, né, de todos. Para mim é uma alegria muito grande, reiterando que, falando sobre o trombone brasileiro, falando sobre o choro, alegria muito grande, né, porque são coisas que nós estamos dedicando a vida, né, a caminhada. E uma alegria enorme estar aqui falando com vocês. Também estou à disposição, né, para todos, para qualquer ação também. E daí, vamos ter o Masterclass do Ryan agora na sequência. O Ryan é chorão também, viu? Acho que vale a pena perguntarem para ele. Ele teve em São Paulo em 2017, e daí ele fez um Masterclass, né, aqui no Souza Lima, e acabou
ele me chamou de canto e falou assim, falaram que você toca choro, né? Será se eu podia ir numa roda de choro? Ainda bem que você tá falando isso, cara. Eles vão falar que é armação minha, e não é, cara, porque a Nathalie foi indicação das meninas e o Ryan foi indicação do Rafael Rocha. Então, assim, eu não tenho nada com isso, cara. E daí ele me chamou de canto e falou assim, se era uma roda de choro, que eu quero uma roda de choro. Aí eu armei uma roda de choro. Aí eu tenho vários choros que eu transcrevi. Ele abriu o livro assim, virava a página, certo? Tocando um choro atrás do outro. Tocamos tipo uns 50 choros nesse dia assim. Então é um cara, né, pela Maria Schneider ali, que ela tem né, toca com a Maria Schneider, ela tem uma relação com o choro muito forte, assim. Então é um cara que conversamos bastante, né, sobre coisa de articulação, coisa de sonoridade, assim. Ele gosta muito, assim. Foi uma tarde muito, muito legal também. Então é isso, e agradecer mais uma vez, né? Reiterar minha enorme alegria, minha enorme satisfação, né, de estar aqui falando sobre o trombone popular, sobre o choro, sobre essa música nossa tão rica. E muito obrigado. Bom, então também vamos agradecer aqui, né, cara? Agradecer a todos vocês, mestres, Marcos Flávio aí também, né? Organizador dessa... Né, o irresponsável pela BT. Parabéns aí a todo mundo, brincadeira, viu? É demais mesmo, valeu aí pela conversa, enriqueceu bastante também, viu outras visões sobre essa dedicação que a gente tem, né? É isso, sim, sucesso a todo mundo, precisar, estamos aí também, né? Somos trabalhadores da música e vamos que vamos, né? Vamos de choro, de música, de jazz, tudo que vier. Tá bom? Um abraço a todos aí. Sucesso.